Vou começar com uma oração e o texto que eu vou ler está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 11. 1 Samuel 16, a partir do verso 11. Mas primeiro eu vou começar com uma oração. Pai querido, nós consagramos essa live a Ti nessa manhã. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha falar conosco, alimentar a nossa fé, nos aproximar de Ti, Pai, enquanto nos achegamos até o Senhor, nesse momento do estudo da palavra, de oração, que a Tua presença se achegue até nós, venha sobre mim, venha sobre cada pessoa que está aí do outro lado da tela, fala conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus, queremos clamar por um dia de vitória, uma semana abençoada, de proteção, de provisão, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou ler um texto que está lá em 1 Samuel capítulo 16, do verso 11 ao verso 13. 1 Samuel 16, verso 11 ao verso 13. A palavra de Deus diz assim: Então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É esse, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Hoje, no primeiro dia da nossa live, eu quero falar um pouco sobre expectativa. Ô irmã, antes de eu continuar, a Sani lá da Califórnia, estou falando o Sani, misericórdia, me perdoa, tá? Um abraço aí para todos os irmãos aí da Califórnia. Eu acho que você deve falar aí de São Francisco, né? Se não, fala aí a cidade, que Deus abençoe e fortaleça aí a tua vida. Que benção, obrigado por estar participando aí há 4 horas da gente aí, acho que são 3 da manhã, né? Mas que bênção, glória a Deus. Então nessa semana nós vamos estar estudando sobre o livro de 1 Samuel, capítulos 16 e 17, e vamos estar falando sobre o duelo de Davi e Golias. Hoje o tema da ministração de hoje, da live de hoje, é expectativa. O duelo entre Davi e Golias compreende todo o capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Mas eu quero compartilhar hoje, principalmente nós estamos entrando na live, sobre o capítulo 16 de 1 Samuel, que fala sobre o que Davi vivenciou antes de entrar na batalha. Foi a preparação para entrar na batalha com Golias, que nós vamos entrar amanhã. Hoje nós vamos ver o que aconteceu antes e principalmente esse momento da unção de Samuel sobre Davi, a unção de Deus sobre Davi como rei de Israel. Então, antes de entrar na batalha com Golias, onde Davi ele é introduzido para a nação de Israel como um guerreiro, um poderoso, alguém que deveria ser observado por todos, a Bíblia conta poucos relatos da sua vida antes daquele duelo. E a maioria desses relatos está no capítulo 16 e por isso que eu quero frisar, por isso que eu quero estudar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, que a Bíblia fala sobre Davi, a Bíblia mostra que Davi ele era um pastor de ovelhas, ele era o mais novo de 8 irmãos, ele era o 8º filho do seu pai e era desprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Você vê não só no capítulo 16, mas como no capítulo 17. A Bíblia fala que depois que Saul pecou, depois que Saul virou as costas para Deus e escolheu um caminho de desobediência, Deus rejeita Saul como rei de Israel e Deus fala para Samuel ir para a casa de Jessé, o pai de Davi, para que ele possa ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Samuel só tinha essas informações até então. Samuel sabia que seria filho de Jessé e Samuel sabia que Deus o ungiria, mostraria para ele quando ele chegasse lá. Então Samuel não sabia quem que era o filho de Jessé. Quando ele chega lá, Jessé, sabendo de tudo que iria acontecer, ele não chama Davi para sentar na mesa ali, para participar daquele banquete com o profeta. Ele chama os 7 irmãos mais velhos de Davi. Olha que curioso. Quando Samuel chega lá, antes mesmo de assentar na mesa e ter aquele banquete,
a Bíblia fala que Samuel começa a averiguar e estudar quem que poderia ser o próximo rei de Israel. Samuel, como homem, ele vê como o homem vê. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. O homem vê só essa carcaça. O homem vê aquilo que está por fora. Mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. E a Bíblia fala que Jessé esperava que fosse ali, nós inferimos ali no texto que Jessé esperava que fosse um daqueles irmãos, que não fosse Davi, o mais novo, que estava lá cuidando das ovelhas, e por isso provavelmente que Jessé deixa Davi cuidando das ovelhas e não naquele jantar. E a Bíblia fala que Samuel passa o olho lá, vê quem que poderia ser, ele ora para Eliabe, o filho mais velho, o primogênito, que isso queria dizer grande coisa para aquele contexto sociocultural, e Deus fala que não é Eliabe. Samuel vai para o próximo filho, Deus fala que não é. Jessé vai para outro filho, Jessé passa pelos 7 filhos e Deus fala que não é, e ainda dá uma lição para Samuel. Ele diz: eu não olho como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. A tal ponto que Samuel vira para Jessé e pergunta: tem alguma coisa errada? Acabou os seus filhos? Acabaram os seus filhos? Aí que Jessé menciona de Davi. Jessé não foi iniciativa de Jessé mencionar Davi, Jessé foi forçado a mencionar sobre Davi. Olha que interessante. Se tem alguém que não acredita em você, se tem alguém aí, não é o caso de Jessé, mas se tem alguém que quer o seu mal, Deus vai forçar ele a te olhar, Deus vai forçar ele a te abençoar, Deus vai forçar ela a te promover em nome de Jesus. Sabe por quê? A tua recompensa não vem de homens, a tua recompensa vem de Deus. Pode vir até através de homens, mas ela vem de Deus, a origem é Deus, meu irmão, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Samuel fala assim para Jessé: então manda-o chamar, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Olha que interessante, olha a cena, os irmãos de Davi, Jessé, que não acreditaram que Davi poderia ser o próximo rei de Israel, que não acreditaram que Davi poderia ser escolha de Deus, que não acreditaram que Davi seria ungido pelo Senhor, estavam esperando para ter um banquete ali com Samuel, estavam esperando para ter a sua refeição com Samuel, e Samuel dá uma ordem para eles: nós não assentaremos na mesa enquanto Davi não chegar. Deus tinha reservado um lugar para Davi, presta atenção nisso, eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Tem negócios que Deus fechou, que Deus está impedindo de concluir, porque está esperando você chegar ali para que ele possa ser concluído. Tem portas que Deus fechou, que ele está esperando só você chegar para que ele possa abrir. Tem situações que Deus te ungiu para resolver, que Deus te ungiu ali para contribuir, que Deus só vai permitir que sejam concluídas enquanto você chegar em nome de Jesus. E a Bíblia fala que o 8º filho, o desprevisível, chega, aí Deus fala para Samuel: unge ele, porque é esse que eu escolhi, é esse que vai ser o rei de Israel. Olha que tremendo, olha que poderoso. Hoje eu quero falar sobre o tópico muito interessante, que é completamente pertinente, fundamental para a vida cristã, para que você experimente de Deus na sua vida. Eu quero falar hoje sobre expectativa, em nome de Jesus, que vocês possam escrever aí no bate-papo, escreve expectativa, declare expectativa, em nome de Jesus, algo fundamental para a vida cristã, que você tenha a expectativa certa, esperar naquilo que pode acontecer, esperar por aquilo que vai acontecer. A palavra de Deus nos ensina a ter expectativa, fé é completamente ligada à expectativa. Na vida cristã, a palavra nos ensina a sempre termos expectativa por aquilo que Deus pode fazer, expectativa sobre algo que está por vir. Isso, vai escrevendo aí no bate-papo, expectativa, em nome de Jesus. A Bíblia fala que aquilo que nós falamos que alimenta o nosso coração. Enquanto você não pode interagir falando aí, pelo menos eu não posso ver você falando, escreve aí expectativa, em nome de Jesus.
que você tenha sempre uma expectativa naquilo que Deus pode fazer. Então, que você sempre tenha uma expectativa que o melhor está por vir, que a glória da segunda casa, que o futuro será melhor do que o passado, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, que o amanhã será melhor do que o hoje, que o futuro será melhor que o passado, em nome de Jesus. Interessante que lá no livro de Marcos, quando perguntado se Jesus poderia fazer alguma coisa, ele responde: se podes, ele diz: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Aqui eu não só aprendo que Deus pode fazer o impossível acontecer, mas eu também aprendo que se você não crer, não vai ser possível. Que se você não crer, não vai acontecer. Se você não crê que essa pode ser uma excelente semana, você não vai ter uma excelente semana. Se você não crê que essa pode ser a melhor semana da sua vida, você não vai ter a melhor semana da sua vida. Em outras palavras, se você não tiver uma expectativa que essa pode ser a melhor segunda-feira da sua vida, essa não vai ser a melhor segunda-feira da sua vida. Eu costumo pregar e ensinar isso. Eu acordo todos os dias declarando que aquele será o melhor dia da minha vida. Eu acordei hoje dizendo que essa vai ser a melhor segunda-feira da minha vida. Essa só vai ser pior do que a próxima segunda-feira, porque na próxima Deus vai superar aquilo que Ele fez em nome de Jesus. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. É como o sol no amanhecer nessa manhã. O sol foi brilhando, brilhando, brilhando até que foi realmente dia. O teu caminho vai ser como a luz da aurora, vai ser como o sol no amanhecer, vai melhorando de força em força, de fé em fé e de glória em glória. Tenha sempre essa expectativa em nome de Jesus. Mas eu passei o dia inteiro, eu cheguei à noite e essa segunda-feira não foi das melhores. Não perca a sua expectativa. Você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, você não sabe os livramentos que Deus te livrou durante o dia, você não sabe as bênçãos que estão sendo preparadas para você. Não defina o seu dia apenas por aquilo que você viu, tem muito mais acontecendo do que você pode imaginar. Se você chegou na segunda-feira à noite com o sentimento que aquela não foi a melhor segunda-feira da sua vida, creia que amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. Nunca perca a sua expectativa. Hebreus 10, verso 35, a Bíblia diz assim: não lanceis fora a vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada. Nunca perca a sua expectativa em nome de Jesus. Mas eu não quero que essa seja a melhor segunda-feira, eu quero que a próxima seja a melhor segunda-feira. Meu irmão, não tenha uma mente limitada. Deus pode superar sempre aquilo que Ele fez. Se essa foi a melhor segunda-feira que você já viveu até aqui, Deus pode superar na próxima. Não tenha medo de declarar que essa vai ser a melhor da sua vida, porque amanhã vai ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, isso não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades, mas isso pode significar que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, você vai viver o melhor do Senhor aqui na terra. Hoje eu quero falar sobre você consertar as suas expectativas. Não só tenha a expectativa que o melhor está por vir, que esse vai ser o melhor dia da sua vida, mas que você possa aí consertar as expectativas que você teve até hoje, porque expectativas erradas causam frustrações, expectativas mal colocadas causam frustrações muitas vezes são frutos de expectativas erradas. Eu quero consertar algumas expectativas e eu vou me basear biblicamente para que você também possa consertar nos próximos minutos que nós vamos ter até aqui, em nome de Jesus. Aqui eu falei nós lemos o texto sobre como Samuel ungiu Davi, rei de Israel. Davi aqui provavelmente tinha menos que 17 anos, devia ter aí entre os seus 15 e 17 anos, talvez 16 anos, e ele era um pastor de ovelhas, desprezado pelos seus pais, pelos seus irmãos. Você vê que ele não foi chamado para aquele grande banquete que o profeta iria participar, e ele tinha ficado cuidando das ovelhas do seu pai. Presta bem atenção, acontece algo inusitado, o profeta chega, tenta ungir um dos irmãos de Davi como rei de Israel,
e Deus não deixa ele ungir. Deus manda chamar Davi na frente dos seus irmãos, na frente do seu pai, e unge ele na frente deles todos. Deus unge Davi como o próximo rei de Israel, mas presta atenção, no próximo verso, no próximo momento, Davi não se torna rei de Israel. Ele é ungido rei, Deus honra ele na frente de todo mundo, mas ele não se torna imediatamente rei de Israel. Eu quero mudar a sua expectativa sobre um milagre. Muitas vezes o milagre não é um evento, o milagre é um processo. Eu vou repetir novamente, para que você possa anotar, para que você possa se lembrar. Muitas vezes o milagre não é um evento, o milagre é um processo. Depois que Davi foi ungido rei, ele não se tornou automaticamente rei de Israel. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes da unção. Ele voltou a ser pastor de ovelhas, provavelmente voltou a ser desprezado pelos seus irmãos. Você vê isso no próximo capítulo, quando Eliabe despreza ele, quando ele vai lá na batalha. Ele volta a ser pastor de ovelhas, ele volta a ficar de trás das malhadas, ele volta para o seu mesmo dia a dia. Não quer dizer que Deus não estava fazendo, quer dizer que Deus estava fazendo, mas no invisível, nos bastidores, por dentro e não por fora. Muitas vezes Deus faz um milagre através de um processo. Nós esperamos o imediato, nós esperamos o piscar de olhos, e Deus pode fazer isso, Ele é Deus. A Bíblia fala que Ele vai arrebatar a igreja num piscar de olhos. Mas muitas vezes o milagre acontece não através de um evento, mas através do processo. Não perca a sua expectativa que Deus está fazendo, não perca a sua expectativa que o melhor está por vir, mas entenda que o milagre está acontecendo através do processo. Você vai esperar um tempo, enquanto você espera, Deus está preparando algo em você, Deus está trabalhando algo em você que Ele só pode trabalhar através da espera. Deus está trabalhando algo em você que Ele só pode trabalhar através das rejeições que você sofre, através das dificuldades que você está passando. Ele te ama demais para fazer você esperar em vão, para fazer você esperar à toa. Se você está esperando, é porque Deus te ama e Ele precisa da espera para trabalhar em você. Não desanime se o milagre não aconteceu no tempo que você gostaria que acontecesse. Ele está acontecendo no tempo de Deus, que é o melhor tempo. Se ele tivesse acontecido agora, seria tua ruína, seria o pior para você. Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mude a sua expectativa em relação à vida cristã, à vida com Deus. Davi foi ungido rei, ele seria o rei de Israel. Se Deus te ungiu, a unção vai se tornar realidade, você vai alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas isso não quer dizer que você não vai enfrentar problemas. Tem muita gente que, por mais que não diga, pensam que a vida cristã é uma vida sem problema, que a vida cristã é uma vida sem dificuldade, e por causa disso, quando enfrentam um problema, quando enfrentam Golias, quando enfrentam a dificuldade, desanimam, se frustram e se afastam de Deus. No livro numa das epístolas de João, ele coloca da seguinte forma: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Mas alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Em outras palavras, João diz assim: não fiquem assustados ou surpresos com o fogo ardente que vem para vos provar. Não espere que a vida cristã não vai ter dificuldade, que não vai ter problema, que não vai ter gigante. Pelo contrário, Jesus nos prometeu que nós teríamos isso. Ele diz: no mundo tereis aflições. Não fica assustado se o problema bater na tua porta, não. Não tenha expectativa que você não vai ter problemas. Jesus não disse que você não teria. Ele não prometeu uma vida fácil ou uma vida sem problemas. Ele prometeu uma vida de vitória. Saiba que você vai enfrentar problemas, mas em todas essas coisas, Romanos 8,37 diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não promete falta de problema, ele promete vitória em meio aos problemas.
Você foi feito mais que vencedor. Muda a sua expectativa em relação ao problema. O problema não acontece com você em vão. A Bíblia fala que quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Deus só permite o problema vir se Ele vai te abençoar. Se quem está em Cristo, o maligno não lhe toca, isso quer dizer que para o maligno te atacar, precisa pedir permissão para Deus. E Deus só vai autorizar se isso for te abençoar. É Romanos 8:28. O problema não acontece com o cristão, o problema acontece para o cristão. Deus só permite o problema vir se o problema for te abençoar. Deus só permitiu a cruz depois que Jesus pediu. Ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Deus só permite a cruz se o resultado dela for melhor do que você estaria se não tivesse enfrentado a cruz. Deus só permite o problema se o resultado dele for melhor do que você estaria se não tivesse enfrentado o problema. Mude a sua expectativa em relação ao problema. O problema não aconteceu para te prejudicar. A pandemia não aconteceu para te prejudicar. Aconteceu porque Deus vai usar a pandemia para trabalhar algo em você que Ele não poderia trabalhar em nenhuma outra situação. Ele permitiu o problema para fazer algo no teu interior que Ele não faria em nenhuma outra situação. Ele permitiu a dificuldade para te promover, para te abençoar, para cumprir todo o propósito que Ele tem para a tua vida. O que seria de Davi sem Golias? Deus permitiu Golias para promover Davi. Deus permitiu Golias para introduzir Davi para o exército de Israel, para introduzir Davi para a nação de Israel. Não estranhe o problema, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Mas alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Mude a sua expectativa em relação ao problema em nome de Jesus. O problema não aconteceu com você, o problema aconteceu para você. O problema não aconteceu porque Deus não te ama, o problema aconteceu porque Deus te ama, porque Deus vai trabalhar até no problema para te abençoar. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. São 7h28. Eu quero deixar esses próximos 2 minutos aí para orar, para abençoar o teu dia. Se tiver algum pedido de oração, você pode escrever aqui, eu vou tentar ler aí no bate-papo aqui para trás. Se eu não achar o teu pedido, você pode escrever aí no reservado, eu vou estar orando durante o dia, abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Hoje nós falamos sobre expectativa, daqui a pouquinho eu vou colocar os melhores momentos, aí alguns trechos da live. Amanhã às 7h nós vamos entrar literalmente aí no duelo de Davi contra Golias. Vamos falar amanhã sobre perspectiva, né? Eu falei sobre expectativa, amanhã nós vamos falar sobre perspectiva. Eu creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Se lembra do que eu falei no início da live? Tem alguns lugares, tem alguns negócios que Deus está impedindo que sejam concluídos, esperando você chegar, esperando você que foi ungido pelo Senhor para chegar ali em nome de Jesus. Se lembre, Davi foi ungido, mas não virou rei imediatamente. O milagre muitas vezes é um processo e não um evento. Não se frustre se não acontecer através do evento, mas se alegre que através do processo Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu para você, em nome de Jesus. Eu estou vendo aqui a Luciana pedindo para orar por ela e pelos seus filhos, a Aline pedindo oração pela sua vida profissional, amém? Eu vou orar, vou abençoar o seu dia, vou orar pelos pedidos de oração. Estou vendo o Rafael aí, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, Rafael. Tá ok? Então se lembra, eu vou colocar os melhores trechos da live hoje, depois, provavelmente até a hora do almoço. Você pode compartilhar com o máximo de pessoas possível, e amanhã às 7h nós voltamos aqui para compartilhar de Deus com você, em nome de Jesus. Vamos orar.
Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, por esse alimento sólido, Pai, que é a tua palavra, que são as suas promessas. Fortalece cada irmão, cada irmã que concordam comigo nessa oração, que essa palavra possa gerar frutos nos seus corações, que essa palavra possa gerar vida, Pai, Senhor Jesus, em cada pessoa, em cada família, em nome de Jesus. Pai, eu quero te lembrar, Pai, Senhor Jesus, da Luciana, Senhor Jesus, da sua vida, dos seus filhos, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dela, trazendo proteção, graça, em nome de Jesus. Coloco a Aline diante do Senhor, eu abençoo sua vida profissional, declaro a prosperidade que vem do Senhor, eu declaro que como Davi, ela é ungida do Senhor para fazer tudo aquilo que o Senhor prometeu que faria. Pai, eu abençoo a segunda-feira, eu abençoo a semana de cada um, eu declaro um dia, uma semana de vitória. Senhor Jesus, nos lembramos da nossa nação, queremos pedir, Pai, intervém na nossa nação, muda a história da nossa nação, que essa pandemia cesse, que essa praga cesse. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, a tua proteção, a tua provisão, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Até aí a hora do almoço, quero postar quero postar os melhores momentos da live. Lembrando, amanhã novamente às 7 horas, compartilha aí se Deus falou com você, se foi uma bênção para você, que Deus abençoe a sua vida. Marcelo, Deus abençoe o seu dia, você já deve estar no batente desde cedo. Fábio lá de Fortaleza, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, 7 da manhã novamente.